Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Influência Engenharia no YouTube. Hoje trazendo o tema acidente de trabalho, que também inclui as doenças do trabalho e entram por equiparação, usando a comunicação de acidente de trabalho passível de investigação. Veremos isso a seguir. Antes, deixa eu me apresentar rapidamente aqui, para quem está vendo essa aula, palestra, amostra, de uma degustação de um tema que a gente pode abordar de uma forma mais profunda, num treinamento, num curso, serve de base para CIPA, serve de base para treinamentos procedimentais, dentro da diretriz de uma empresa, disciplina operacional. Antes de mais nada, trazer aqui uma reflexão para fazer um merchanzinho, né? Um marketing, uma propaganda, tudo junto e misturado. Se você gostou, dá um like aí, siga, se inscreva nos nossos canais, dá essa moral. Pode fazer uma doação de um Pix aí de R$1 até 1 milhão. Brincadeira. Não quero complicação. Às vezes o pessoal vai dar 1 milhão. Ei, recebeu 1 milhão aí. Opa, quem teve essa sorte? Eu nem na Mega Sena, né? Mega Sena é difícil. Também não jogo. A respeito de quem joga. Mas hoje, para a gente fazer um trabalho desse autônomo, um trabalho desse de empreendedor, de inovação, fazer uma coisa diferente. Eu sei que muitos aí fazem materiais, mas a gente tenta fazer diferente dos outros, e aí a gente tenta fazer nosso próprio caminho aqui, independente de vínculo empregatício, estabilidade do mercado, mas está na luta. Vamos compartilhando o que a gente aprendeu e ganhando experiências, adquirindo, aprendendo com vocês aí que comentam nos canais. Então, aí um pouquinho da minha história, o meu currículo dinâmico, atuação nas áreas pública e privada, seguros de trabalho, ambiente Petrobras, Bahia Gás, ou gás canalizado como um todo, conhecendo outras empresas também, Senai, a parte de docência, cursos técnicos, superior, pós-graduação, defesa civil, sou perito de formação também, professor, instrutor, auditor, já fui auditado e já auditei, então a gente trabalha com a moeda dos dois lados, né? A questão do inglês, o Office, Power BI, atualização em relação às NRs, PGR, GRO, e aí a gente está na luta. Os canais, perfis aí, para quem quiser se comunicar comigo, no Twitter, que agora é o X, né? O Instagram aí tem uma veia minha, digamos assim, de MBA na área esportiva. E esse leque de opções aí, atuando sozinho, em parceria, em equipe, a gente trabalha em prol da boa prática da engenharia. Sou membro associado do IBAP Bahia. Trazendo aqui um pouquinho o conceito legal de acidente, acidente de trabalho será aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. O que quer dizer isso? Vamos dar as pausas aqui nas vírgulas. É importante o português na engenharia, viu? Para a gente saber interpretar. Até porque essa área aqui é filha do direito do trabalho. Então é importante o entendimento pausado. A serviço da empresa quer dizer que você tem que ter um vínculo com ela, uma prestação de serviço, uma relação de parceria contratualmente oficial, que tenha um vínculo empregatício, carteira de trabalho assinado, ou, no caso também, Estatuto do Servidor, que lá chama de tomar posse. Embora as NRs nasceram voltadas para a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, elas também podem se aplicar no ambiente de empresas públicas, mas, infelizmente, de uma forma ainda muito tímida no nosso Brasil. Mas, se não aplicar à luz da legislação ao pé da letra, que se aplique pelo menos a cultura prevencionista. Mas o nascimento das NRs em 1967, na Lei 6.514/77, federal, e depois publicada no Diário Oficial da União, através do Decreto 3.214/78, inicialmente 28 NRs, hoje temos 37, devidamente revisadas, atualizadas. Nos últimos 3 anos tivemos muito forte as revisões, inclusive a criação das PGR. PGR não é um termo novo, ele surgiu lá atrás na mineração, que tinha equiparação com o PPRA, a grosso modo, e hoje ele substituiu o próprio PPRA. Mas, enfim, não é o foco aqui do estudo hoje, mas assim trabalho é um tema que dá muita margem à interpretação, embora seu conceito seja simples. Então, a serviço da empresa quer dizer que eu tenho que ter um vínculo formal de assinatura de contrato, seja ela minha jornada de 40, de 30, ou as escalas pausadas, o que for. Tem um contrato
CLT, carteira de trabalho não está mais a física, agora é digital, né? Tem a questão do e-social também, que centraliza todas as informações, mas também é tema de outro dia, que provoque uma lesão corporal, ou seja, no corpo, alguma lesão constatada por um profissional de saúde. Hierarquicamente falando, por questão de conhecimento, não menosprezando demais, um médico do trabalho. Na ausência de um médico do trabalho, aí cabe ao SESMIT, que seja um enfermeiro do trabalho ou um técnico de enfermagem do trabalho, antigamente chamado de auxiliar de enfermagem. Perturbação funcional, ou seja, que compromete o desenvolvimento de suas atividades, ou aquela doença que surgiu associada àquele trabalho. Eu peguei uma febre lá no final de semana e cheguei no trabalho lá gripado. Não foi no exercício da atividade. Então, alguma perturbação funcional que desenvolva o funcionamento dos órgãos, que afete o desempenho, constatado por um profissional de saúde, e que cause a morte ou a perda ou redução. Vamos devagar aí. O que é a morte? A fatalidade. A perda, ou seja, a limitação, a restrição física. Mas se não perdeu tudo completamente, a redução. O que quer dizer isso? Perdi o movimento total das pernas, perdi o movimento total dos braços. Não, mas foi uma parte do braço, foi uma parte da mão, foi uma parte da perna. Comprometeu a atividade? Preciso trabalhar em pé? Preciso trabalhar sentado? Depende de cada atividade. Quem vai dizer se vai ter condições de continuar ou não, se vai ter afastamento ou não, é o médico do trabalho. E aí entra a questão física e temporal. Permanente, temporária da capacidade para o trabalho. O que quer dizer isso? É um afastamento definitivo, aí seria mais radicalmente a invalidez, ou temporária, é aquela com data de retorno podendo ser prorrogada ou não. Então, você tem aquela questão dos 15 dias, a gente já fala daqui a pouco, entrou no 16º do INSS, tem toda uma conjectura que tem que ser avaliada pelo SESMIT, a gente já fala daqui a pouco o que é SESMIT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, que compõe aqueles de acordo com o CNAE, o dimensionamento mínimo. Essa legislação é um paralelo entre a trabalhista e a previdenciária. O conceito prevencionista, que vai mais da cultura daquele ambiente, varia conforme a instituição. Você tem a lei, o conceito legal, que é o mínimo que tem que atender qualquer empresa que tem atividade regulamentada, e tem o prevencionista, que vai muito da cultura. Tem empresas que prezam pela cultura, se antecipam aos fatos, se antecipam, vão muito além da lei, educando, sensibilizando, conscientizando para evitar um acidente ou doença. E tem aquela que faz aquele chamado café com leite mesmo e acabou. Varia conforme a instituição e prevê danos materiais, ou seja, sem a lesão, mas também os ambientais, que é a questão do meio ambiente. Aqui não é ambiente de trabalho, porque na legislação trabalhista e previdenciária a gente fala muito em ambiental, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PRA, virou PGR e tal. Isso aí é ambiental de físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. O ambiental aqui, que eu estou falando, prevencionista, é a questão da fauna, da flora, a questão do meio ambiente mesmo. Acidente de trajeto, a gente está explicando ele mais detalhadamente outro material. Cabe salientar que também não será considerado acidente de trabalho. Ele não é acidente de trabalho. Ele não é uma coisa, você não está na rua, vindo de carro, trabalho, no ônibus, metrô, andando, bicicleta, não está no desenvolvimento da sua atividade. Então, ele entra por equiparação, desde que fique comprovado que está dentro daquele itinerário razoável. Por que razoável? Porque às vezes você pode mudar um pouquinho a rota, para mais ou para menos, está engarrafado, eu desvio um pouquinho, tal, ou está travado ali o trânsito, eu vou para o outro caminho, mas não pode ser fazer um retorno lá no outro lado da cidade e ir para o seu ambiente de trabalho. Salvo devidamente justificado, com boletins, com informações, com testemunhas, mas, em geral, é por isso que no RH tem o seu registro da sua residência, porque tem que ser um itinerário, um deslocamento razoável, sem abrir mão. Então, por exemplo, você tem uma distância do seu trabalho para sua casa, vai pelo centro da cidade, por exemplo, mas sua cidade tem uma orla marítima. Essa orla está muito longe desse trajeto, não faz sentido. Mas se vier pertinho, eu vou desviar o caminho, está dentro da razoabilidade. Tem um número para isso? Não. É uma questão de bom senso. No percurso da residência do local de trabalho para casa e casa do trabalho. Acabou. Não entra almoço aí. Depende de ter refeitório ou não. Não entra. Mas se tiver fora da cidade a serviço em outro lugar, outro estado, é só assistir a nossa videoaula aí, nossa videopalestra,
porque não é a mesma coisa, né? Mas a gente junta tudo aqui para dar aquela degustação, aquela provocação. Existem peculiaridades devidamente comprovadas, programadas entre o trabalhador e a empresa. E aí o conceito de acidente ambiental, hoje, de vazamento de óleo, a questão de algum tipo de resíduo ou de uma substância, de uma indústria que caiu numa fonte que alimenta uma cidade, com aquela água, tudo, tem todo um comprometimento ambiental, tem um PAI, um plano de atendimento à emergência. Esse conceito, ele não vai abrir acidente de trabalho previdenciário para isso, porque não envolveu uma pessoa, ou, como diz um ex-presidente, uma pessoa humana. Né? A questão toda aí é ambiental, ou seja, cultura prevencionista. Aqui, só pegando algumas fontes, segundo ensinamentos de Fábio Zambiti e Ivan Kertzmann, acidente de trabalho é o que ocorre a nível previdenciário, por isso que é importante as legislações se bicarem, se entenderem, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, tive isso aí agora, que causa a morte ou perda ou redução do tempo de trabalho. É o que a gente definiu ali. Aí ele vincula aos termos do artigo 138 e 177 do Regulamento de Benefícios da Previdência Social, é os chamados RBPS. Então, se alguém um dia precisar de livre-guarda de um acidente de trabalho ou doença do trabalho, a Previdência ela seguia pelos chamados RBPS. Equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos previdenciários a doença profissional, a doença do trabalho e o acidente de trajeto, eu acabei de falar. Doença é por equiparação, mas ela é passível de preencher a CAT também, que é a comunicação de acidente de trabalho, que também entenda-se doença. Aí vamos diferenciar dentro do contexto de doença ocupacional, ou seja, laboral, do ambiente, até que ponto o exercício da profissão ela cria um risco e desencadeia uma sintomatologia ou o ambiente que está comprometendo aquilo ali. Às vezes você é um excelente profissional, mas está num ambiente péssimo. O ambiente pode ocasionar uma doença para você. Um ambiente pode não estar sendo fornecido EPI, não tem EPC, não tem ventilação, mas você é um ótimo profissional. Mas também, por outro lado, você pode trabalhar em várias empresas boas, mas a repetição inerente da sua atividade, como, por exemplo, o motorista de ônibus, ele saiu de uma empresa A para uma B para uma C, mas ele tem vinculado, independente da empresa, uma tendência, uma probabilidade, um potencial de dano a questões posturais, a questão da coluna, a questão da cervical, a questão da repetição dos movimentos da marcha, do volante, etc. Isso é uma doença profissional. É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. É uma doença muito comum de engenheiro, é uma doença muito comum de médico, é uma doença muito comum de contador. Mas estou dando exemplos aqui, não vou entrar no mérito agora a lista potencial de cada um, mas que isso aí já é mais medicina do trabalho. Mas cada profissão tem potenciais doenças que podem ser desencadeadas. Isso aí depende muito do gatilho que vai acontecer para isso. Não é gatilho psicológico, não, é gatilho físico mesmo. Então, tem umas profissões, por exemplo, operador de telemarketing mesmo, tem um potencial de desenvolver muito a questão da PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. E eu ainda broto um O aí, ocupacional. Você pode ter PAIR no dia a dia ouvindo música alta, e pode ter uma PAIRO, que é ocupacional ligada àquele ambiente ruidoso. A questão de LER, DORT, aí é uma questão de ergonomia, a gente vai abordar futuramente aqui em outro material, prometo. Quem joga muito videogame, é uma doença muito comum na nova geração de hoje, os dedinhos ali, ó, mexe com os tendões aqui da mão, né? E pode trazer lesão por esforço repetitivo. Mas pode levar a DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, toda DORT é uma LER, mas nem toda LER é uma DORT, porque o jovem em casa está jogando videogame, não está no ambiente de trabalho. Então, a LER leva a uma DORT. E aí cabe as devidas fisioterapias, correções, acompanhamento médico, etc., ortopédicas. E aí a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com que ele se relaciona.
Uma pausazinha aqui rápida, uma necessidade de responder aqui offline. Peço desculpas aqui pela interrupção. E aí temos alguns tipos de acidentes considerados típicos, que é aquela ligada à sua jornada. Então, quem é açougueiro tem acidente que pode acontecer, um acidente com um movimento com facão, né? Com a faca da carne. Faca é um exagero, né? A faca da carne. Não sou açougueiro, mas tem lá a faca da carne. Você pode ter um acidente de alguém que é uma enfermeira, que é muito comum acontecer acidentes com o uso da seringa e da agulha. Quem for se aprofundar na área de acidentes, na área de saúde, é elevado o número de acidentes com agulhas, inclusive perfuro cortantes. Médicos podem se acidentar com, por mais que tenha destreza, habilidade, competência, eles podem, por momento de descuido, se acidentar com um bisturi. Só não pode ter erro com bisturi com o paciente, né? Vou esquecer lá dentro, como já teve relato de casos aí, né? Deus livre e guarde. Queda de mesmo nível ou não. Ou seja, qualquer trabalhador está sujeito a tomar uma queda. O que é mesmo nível ou não? Quando não é o mesmo nível, é quando tem diferença de nível. É escada. Mesmo nível é no chão plano ou na rampa você acabar se machucando. Uma rampa que eu falo aqui suave. Se você tiver uma rampa com uma inclinação lá de 10%, equivalente aí a 5 graus, tudo, aquela dentro da acessibilidade, você tem uma mudança de nível. Mas você pode estar andando e tropeçar, escorregar numa casca de banana ou no buraco, a queda do mesmo nível. Você pode levar escorregões, independente de ter a queda ou não, você escorrega, mas não cai. Você pode ter choque elétrico no ambiente, colisões, bater contra uma parede, outra pessoa, um veículo. O veículo está parado e você atropela ele. Brincadeira, você se bate com o veículo que está estacionado. Principalmente usando o celular. Atropelamentos. Atropelamento pode ser de carro, mas às vezes, né? Pode ter bicicleta atropelando, pode ter moto atropelando. Queda de objetos de e sobre alguém. Porque esse português aí que dá uma variada aí, alguém tiver aí melhor em português do que eu acho que caberia aí um de barra i. Mas, vamos lá. De cair de, quando você é a origem dessa queda, você deixou cair. Sobre alguém, pode bater em alguém que está sentado, você está podendo cair. Imagine, você está andando com um cafezinho, um objeto não deve ficar circulando com líquidos quentes, principalmente, né? Em ambiente de trabalho. Tem que ficar parado, um cantinho lá. Por isso que tem refeitório, tem ambiente de cozinha, copa, que a pessoa chama. E aí vai. Você pode derramar sobre alguém. Então, cair um objeto sobre alguém. Andar com caixas. Tem um limite de andar com caixa, dependendo do peso, o volume, o espaço. Você ter cuidado para não cair sobre alguém. Tirar sua visibilidade e ficar olhando de ladinho. Né? Oh, peraí, eu vou carregar as caixas aqui, eu carregar as caixas, eu vou andar olhando pelo lado. Está errado. Queimaduras, desmaio, tonturas, desde que no exercício da atividade e ou as serviço da empresa, à disposição da mesma. Você tem que ter o vínculo, estar a serviço, devendo registrado. Por isso que é importante a programação. Subindo, descendo veículos, cuidado com degraus com ônibus, mototáxi, bicicleta, moto passeio, etc. Deslocou, subiu, está atento aos lados. Às vezes, no trajeto, é muito comum isso. Você está descendo de um ônibus e entrando e vem lá uma bicicleta, o motorista está olhando no retrovisor, às vezes dá para avisar, às vezes não. Observação, só um destaque aqui. Na investigação do acidente, será apurado pelo médico a relação nexo causal, ou seja, causa e efeito, e ou foi motivada, agravada pela atividade, ou foi desencadeada conforme histórico do indivíduo. Exemplo, algumas pessoas que já acompanhavam o empregado, algumas doenças que já acompanhavam o empregado, ou seja, tem gente que já tem umas doenças predisponíveis ali, que podem ocorrer durante a atividade do trabalho, mas pode ser gatilho ou não. Eu tenho um potencial para ter rinite alérgica, e o ambiente da empresa está cheio de poeira. Pode ter esse vínculo, sim. Foi potencializado por uma doença pré-existente. Por isso que é importante do admissional, da anamnese, da entrevista, e você ser sincero e verdadeiro com o médico. Tem que dizer tudo. Se você tem epilepsia, tem que dizer para o médico. Você pode comprometer a sua saúde e da sua equipe. Um acidente grave. Já tem relatos na ciência do trabalho aí, muitas coisas já foram omitidas e levou a grandes sustos. Então, se você tem alguma doença pré-existente, mas eu preciso daquele emprego, não, você pode responder pela omissão.
Isso aí já sai da esfera trabalhista e pode responder civil até criminalmente. Se causar um acidente para você e para os outros. Temporário versus permanente. O que é uma coisa que passageira com tempo de volta ou fixa? Parcial, total. Parte do corpo ou corpo total? Isso aí é o que você vai tipificando o preenchimento da comunicação de acidente de trabalho, chamada CAT. Lesão e sem lesão. Quem diz é o médico, é o profissional de saúde. Pode ser com afastamento e sem afastamento. Com afastamento é quando há motivo e vai comprometer o desempenho das suas atividades. Sem afastamento é que você pode retornar no dia seguinte. O acidente foi de manhã, foi de tarde, na sua jornada. Se você volta amanhã, quer dizer, no dia seguinte, é sem afastamento. Se você ficar pelo menos um dia afastado, já é com afastamento. Então, na investigação do acidente, a gente sugere, uma medida, aí varia muito de procedimento de cada empresa, a legislação diz que todo acidente tem que ser investigado, principalmente os com lesão. A CAT você só abre com lesão. Mas, assim, independente de ter tido lesão ou não, você tem que fazer a investigação. Para isso, cabe, se você tem um engenheiro, um técnico, 2 técnicos, um engenheiro, 3 técnicos, tem profissional de saúde ou não, depende do dimensionamento do SESMIT, tem que ter investigação para tudo. Aí cabe o procedimento de cada empresa ser mais ou menos prevencionista, se antecipar mais os fatos, para que isso amanhã não vire algo mais grave. Então, na investigação do acidente, será apurado pelo médico a relação nexo causal ou foi motivada agravada com um histórico do próprio paciente, ou, desculpe, colaborador. O tratamento da investigação. A condição insegura, ato inseguro, desvios e incidentes. O que quer dizer cada coisa? A condição insegura é quando o cenário físico do ambiente de trabalho está favorecendo para ter um ambiente que não tem sinalização, não tem isolamento, fios encapados, buraco no chão, molho pingando e para de pingar e está ali escorregadio, não tem uma manutenção, uma limpeza, desorganização do trabalho, tudo isso é condição insegura, entre outros. Então, e o ato inseguro é um conceito que está em desuso. Ele foi criticado por várias literaturas, isso é muito do passado, lá, 50 anos atrás, se falava muito em ato inseguro, porque ele imputava, o termo jurídico, ao trabalhador, uma culpabilidade. Hoje se investiga. Ele estava distraído. Por que ele estava distraído? Tem que se investigar. Está com problema pessoal em casa, está com problema lá que está comprometendo. Tem que investigar, tem que entrevistar e respeitar, tem que ser empático, tem que ter empatia. Claro que ele vai responder a nível de empresa pelos seus atos, mas não pode culpar com um direcionamento pessoal para o trabalhador. Tem que se apurar responsabilidades, consequências, mas a punição pessoal e não profissional é uma coisa que tem que tomar cuidado. E reciclar, fazer treinamento, tudo na formalidade. Então, admite-se a existência de uma multicausalidade. Perdeu um ente querido, não falou para ninguém, não é obrigado a falar, alguém está doente, preocupado com a mãe que está doente, isso leva a distrações, que é do ponto de vista peculiar e pessoal de cada um. Então, assim, essa multicausalidade tem que ser investigada, respeitando a privacidade do trabalhador, mas ele tem que ter a privacidade exposta quando envolver o médico, envolver o RH, porque esses sigilos aí interessam a empresa também. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ser uma coisa bem trabalhada. Então, isso é existência de vários fatores, condições que concorrem para aquele desencadeamento. Eu estou lendo mais rápido aqui, gente, porque isso aqui é bolinho de queijo, a entrada, a provocação. O treinamento é muito mais extenso, 1 hora, 2 horas, 3 horas, colocado vídeos, áudios, imagens. Aqui é só uma provocação para você se conectar, se ligar no nosso canal. Aí a pirâmide de acidentes, lá Franklin Bird, né, nos Estados Unidos, numa fábrica, lá no século XX, fez um trabalho, uma amostra. E, inicialmente, claro que a pirâmide Bird evoluiu, viu, gente? Ela começou aqui, basicamente, nessa do meio, que eu botei aqui de propósito, para provocar. Ela começou aqui, considerando que para cada 600 acidentes, chamado de quase perda, ou quase acidentes, ele tinha 30 registrados de danos à propriedade, danos materiais, ao equipamento, mas não tinha tido lesão nenhuma. Então, existia uma proporção de 600 para 30. E a cada 30, tinha 10 com perdas menores, ou seja, perdas mais irrelevantes, de baixo custo, etc. Tal. E uma perda maior. A perda maior aqui, ele já estava chamando de algo grave. Ele juntava tudo aqui, fatalidade, acidente com mutilação, cegueira, surdez definitiva,
mas não usa a palavra morte. Com a evolução da pirâmide, ela veio aqui para cada 600 incidentes, foi o nome que se deu ao quase acidente. O que é um quase acidente? É cair um tijolo de uma obra, passar pertinho de você. Foi, ufa, quase. Isso é um incidente. Mas se pegar na sua cabeça, é um acidente. Pode ter lesão ou não. Está de capacete, sem capacete. Mas se você simplesmente tiver sem capacete, mas não teve nada, aí já é um desvio, porque você está fugindo a uma regra pré-estabelecida, a uma norma da empresa. Então, a cada 600 incidentes, teve 30 danos materiais, 10 danos físicos leves, e aí o 1 já virou aqui um dano físico sério, que já começou a se chamar de fatalidade. Hoje, a pirâmide, com os recursos do Office, 3D, gira, pula, brincadeira, você pode estratificar ela por gênero, por área de atuação, você pode fazer o que quiser na sua estatística para enriquecer seu trabalho. Claro que o resultado tem que ser de uma forma harmônica e fácil de entender para todos os públicos, com escolaridade, sem escolaridade, baixa escolaridade, alta escolaridade, tem que ser do gerentão até aquele do chamado chão de fábrica, que teve dificuldades no mundo afora aí, na sua base, culturais e escolares. Então, tem que ser uma linguagem que todos entendam e faz parte também do expositor tomar cuidado com isso. Então, você tem lá o risco alto, lá em vermelho, mas ele... Por que o risco alto aqui está lateral à pirâmide? Porque você pode ter atos inseguros e condições ambientais de insegurança graves, com grande potencial. Poxa, tem um fio desencapado ali de alta tensão chicoteando, mas está bem longe de mim. Mas se aproximar, ele tem um potencial vermelho de risco alto. Perigo é a fonte, está lá, casca de banana e o buraco, e risco é a relação entre essa fonte e a salvaguarda. Se eu não estiver protegendo nada ali, estiver largado, eu tenho um risco alto. Isso aí é estudo de matriz de risco, que é objeto de outro estudo e outro material que a gente vai futuramente estar trabalhando. Acidentes sem lesão, lesões sem afastamento, ficou mais grave com afastamento, lesões graves em geral, que aí já caiu no INSS, passou daqueles 15 dias, entrou no 16º, a empresa tem que entrar junto com o INSS, ela só é obrigada a pagar o salário até o 15º dia, e coisa que ninguém quer, fatalidade. O que Bird mostrou para a gente? Aconteceu um incidente com o João, e teve lá uns registros que foram ignorados. Amanhã pode ter uma lesão grave com Maria. Teve relação com o João, o acidente com Maria? Não. Mas se fosse investigado lá atrás, eu não poderia ter evitado o acidente com Maria, ou com José, ou com Patrício, ou com Marcos? Então, a visão é coletiva da pirâmide Bird. Ela é uma estatística, ela é probabilística, não entrando no mérito das percentagens, mas ela visa o todo. Ela trabalha na base, na cultura. Olha, que aí passou batida, a gente não viu. Essa fatalidade que desencadeou poderia ter sido evitada lá atrás. Ou não, às vezes não tem nada a ver, mas potencialmente, probabilisticamente, aquela fatalidade poderia ter sido evitada se aquele desvio, aquela falta de obediência à norma lá atrás, no passado, não tivesse sido ignorada. Então, é uma relação impessoal. Eu tropecei numa pedra que estava cravada no concreto lá maior que todas e disse, ó, pessoal, comigo não vai acontecer, porque eu vou registrar isso, ninguém está vendo. Para que eu vou ver segurança, saúde e CIPA? Então, esse é um grande engano. E a comunicação de acidente de trabalho, que também registra doenças, com o aval do médico do trabalho. Se não tiver na sua empresa, consulta externa, uma clínica vinculada, é aquela que elabora os documentos de saúde, como o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Comunicação imediata em caso de morte, ou em até 24 horas, seja com afastamento ou não. Bom, teve morte, tem que chamar a polícia, fazer o BO, liberação do corpo, é uma coisa dolorosa, forte, mas tem que ser imediata. Gente, quando a gente fala comunicação imediata do acidente de trabalho, quanto mais formal puder ser isso aí, divulgar para a empresa e os órgãos competentes, melhor. Se não puder ser imediata por algum obstáculo, tem que ser no máximo 24 horas. A parte da burocracia, que me chama, formalidade, documento, tudo tem que ser preenchido o mais rápido possível. Ela pode ser impressa ou eletrônica, o pessoal chama vulgarmente de eletrônica, mas na verdade é magnética. Pode ser alimentada no site, mas tem que ser passível de impressão e registro definitivo com as devidas assinaturas. Tem que ter as pastinhas
Isso aí é uma coisa que a saúde e segurança do trabalho tem ainda. Tem muitas coisas que estão em pastas físicas devidamente assinadas. Seja assinatura digital ou não, tem que ter alguma coisa que tenha autenticidade e vínculo com a hierarquia. Desde o superior imediato, supervisor, coordenador, passando pelo gerente, diretor, presidente. Aí cada empresa vai estratificar isso no seu procedimento de acordo com a sua realidade. O importante, o mínimo básico que tem que se cumprir é o que a gente está vendo aqui agora, da legislação vigente. Quem é que comunica? Pode ser um acidentado, que também é um segurado do INSS em potencial, você está contribuindo, então você é segurado para o INSS. Você mesmo pode fazer. Claro que a prática mostra que você faça isso acompanhado da empresa lhe instruindo, mas a empresa não pode lhe impedir de registrar. Então, se tiver condição, o faça, mas claro, em parceria com a empresa, que cabe o bom senso. Porque a linguagem vai sair única da empresa e a sua. O empregador pode fazer isso? Claro, acompanhado do empregado, pode ter informação distorcida lá. O sindicato pode fazer? Sim. O médico, assistente, autoridade competente ou familiar. São vários os atores, como a gente chama, que podem emitir a CAT. O manual de preenchimento de instruções está disponível no site da Previdência. Você pode entrar lá em previdência.gov.br, procurar lá a CAT. Cuidado com o Google, que o Google ele ajuda muito, mas também você pode evitar alguns documentos que não são originais e autênticos. Então, beba da fonte, vá na previdência.gov.br, para não cair em outra empresa, ou desculpe, outro site, ou um site que está disponibilizando, e às vezes pode estar com o documento desatualizado. Então, beba da fonte. A empresa deve ter seu controle interno de registro de incidentes e acidentes, bem como o seu procedimento de investigação e tratamento. A investigação, gente, começa no local, principalmente fatalidade. Registro de fotos, que não é um trabalho de polícia, mas é como se fosse um trabalho de polícia. Não mexer nas evidências, não mexer no cenário, salvo se for disposição coisa maior, mas com acompanhamento da autoridade, dos envolvidos. E a gente faz a devida análise, começando no local. Tirando fotos, registrando, entrevistando, coletando informações. Quem vai fazer isso na empresa? A empresa tem que definir. É o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, com o apoio da CIPA. A CIPA não pode ficar à frente disso aí, porque ela é multidisciplinar, ela é de várias áreas. Quem tem que direcionar isso aí é o SESMIT da empresa, porque é o pessoal especialista para o fazê-lo. Então, tem que ser um engenheiro de segurança, técnico de segurança, alguém que a empresa delegue. Não, caso de morte vai ser engenheiro de segurança. Quando tiver caso de morte, pode ser o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança. Cada empresa vai definir nos seus procedimentos internos. O que importa é que tem que ter uma autoridade qualificada, capacitada e competente para fazer isso. A empresa deve ter seu controle interno de registro, incidente, os formulários devidamente registrados, amarrados, anexo, referente ao anexo. Isso é uma questão também, gente, de ISO. O segmento das ISO 9.000, 18.000, 45.000, os padrões, tem que ter tudo rastreado, timbrado, controle de revisões, tem que estar tudo estruturado na empresa. A empresa deve ter seu controle interno. Eu botei um anexo ali, tem um formulário que não está nem no anexo lá do procedimento. Tem que ter cuidado com isso. Esse anexo que vai usar como formulário tem que estar devidamente registrado no próprio procedimento. Uma questão curiosa também é que o cadastro de acidentes também tem que ser regido pela 14.280, norma brasileira técnica da ABNT. Então, a ABNT é um órgão independente, vive de compras de suas normas e muito respeitada. Lá atrás, há mais de 70 anos atrás, ela usou como base umas normas inglesas e foi criando um corpo próprio, autonomia e seriedade. Hoje tem vínculo com o ISO. Então, todo respeito à nossa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a classificação dos acidentes, a taxa de frequência, os números podem ser fracionários, isso é uma questão de concurso, né? Quando faz os cálculos, a taxa de frequência. Cada empresa trabalha o seu grau de precisão. Uma casa decimal, 2. No concurso, as alternativas pode ser com uma ou com duas. Se tiver uma alternativa com uma, outra com duas, isso aí está solto. Tem que ter, ou bota todos com 2 casas decimais, ou nenhuma, se for zerado, ou, de preferência, bote o 0, mas nunca botar uma casa decimal. Isso é passivo de questionamento de recurso, né? Você tem que ter todos os números com a casa decimal ou com 2 nas alternativas. Por quê? Quando for número inteiro, já cai na chamada taxa de gravidade. Então, a taxa de frequência, ela pode ser com afastamento, sem afastamento, e tem empresas que colocam até de trânsito, porque é uma empresa fortemente prevencionista, usa muitos caminhões, usa muito ônibus, usa muito veículos
pequenos a serviço da empresa, então ela tem que ter esse controle para vincular ao controle de acidentes. Então, a base, leia-se 14.280, que ela é muito didática, muito boa, e é a base para os procedimentos das empresas e a aplicação legal. E a própria legislação vigente, ela faz essas amarrações dentro da própria as NRs também e a legislação vigente. É importante também que a empresa tenha indicadores de segurança, de controles. Trabalhar isso é bom o engenheiro técnico se desenvolver em Excel, em Word, para fazer bons textos, bons gráficos, trazer para o PowerPoint, trazer uma apresentação com o gerente ou para a comunidade da sua empresa, ter os indicadores de segurança. Então, você vai fazer análises qualitativas, analisando em cima de gráficos. E você pode mostrar, inclusive, recursos do Excel, fazer análise de tendência. A tendência é crescer, a tendência é cair, a tendência é estabilizar. Então, isso aí é livre de acordo com a cultura de cada empresa. Quanto mais rico, melhor, mas também seja harmônico. Não encha com muitas informações, cuidado com as cores. Isso aí, veja a boa prática da sua empresa. Incidentes e desvios. A gente já falou que o incidente aqui é um quase acidente, mas o incidente ele pode ser crítico ou sistêmico. O que quer dizer isso? Ele é sistêmico, ele está sempre se repetindo. Ali, aqui, ninguém está investigando. E a criticidade é porque ele tem um alto potencial de dano. Ele pode pular ali de incidente para fatalidade rapidinho. Então, isso aí vale para desvios e incidentes. Isso aí é muito comum nas empresas de grande porte e as multinacionais. A educação prevencionista inclui a percepção de riscos, visão periférica. A gente vai trabalhar com esses materiais aqui futuramente, mas é importante ter uma percepção dos potenciais que pode ter, das reações do trabalhador, e tem peculiaridades comportamentais que são inerentes a ele e que ele pode levar isso para a empresa. Então, a empresa também é um agente de transformação, de educação daquele trabalhador, que traz, aspas, vícios de outras experiências anteriores dele. Ou, se for a primeira experiência, é predominantemente pessoal. Então, é importante, gente, que a gente tenha, dentro do conceito de acidente e incidente, doença do trabalho, uma gestão de comunicação e investigação bem redondinha. Quando a gente fala gestão, envolve principalmente a ISO 45000, hoje, atualizada aí com referência, mas também você tem que entender o contexto de aplicação de outras ferramentas, técnicas de acidente, de investigação de acidente, espinha de peixe, FEMÉ, árvore de causas, 5 porquês, tudo isso aí vai depender das necessidades da sua empresa. São ferramentas que foram criadas no mundo para a área de vendas, comercial, produção, indústria, mas que podem, só aquelas, ser utilizadas dentro do processo de investigação. As ações proativas e preventivas incluem APR, PT, permissão de serviço, varia os nomes, se for usado ou não, tudo isso é contemplado como documentos evidenciáveis, devidamente arquivados, e antimanipuláveis. Cuidado com a edição de fotos, com imagens tem que ser originais, pedir autorização, tem que ter BO. Tudo isso aí tem que ter as pastinhas organizadas, físicas, impressas, manuais e magnéticas, ou a gente chama eletrônicas no seu ambiente de trabalho. O PDCA, que é o Plan do Check Act, né, que faz a roda girar, atualizar, reciclar, monitorar, voltar de novo, ter feedback. Tem empresas que trabalham com Six Sigma, conceitos de brainstorm, feedback, follow-up, tudo isso aí, gente, varia de empresa para empresa. Quanto mais rico, melhor. Mas tudo isso só vale se tiver a mão de obra geral, devidamente treinada. O gerentão, o diretorzão tem que estar entendendo o que o chão de fábrica está falando e vice-versa. Quanto mais a comunicação for formal, universal dentro da empresa, todo mundo fala a mesma língua. Então, a cultura... Eu já entrei em empresas que eu passei por... Lá no início da minha formação, fui para uma empresa toda estruturada, eu ainda não tinha a cultura que eu tenho hoje, e só porque eu pisei fora da faixa de pedestre, o jardineiro que estava lá cuidando, e molhando, hidratando a coisa, parou, olhou para mim e falou assim, não pisa aí fora não, pisa na faixa, viu? Porque ele já tinha aderido e assimilado aquela cultura da empresa. Andar, estacionar de ré, passar uma saída fácil, né, uma situação delicada, complicada, tudo isso, ou mesmo não sair de carro, tem que sair andando mesmo para chamar os pontos de encontro.
tudo isso, os chamados briefings de segurança, tudo isso tem que estar devidamente redondinho na empresa. Então, aqui, gente, ficamos com esse material provocativo. Desculpe se eu falei rápido demais, mas a ideia aqui é provocar uma reflexão, vender e divulgar meu trabalho. Está aí sempre disponível para o mercado, com consultoria, assessoria, perícia. Mas quem quiser se aprofundar nisso aí tudo, estamos à disposição. Quando eu falo estamos, é Trajano, é seu staff, parceiros, networking. Se eu não puder resolver, parceiro aqui resolve. Indico alguém de minha confiança e a gente trabalha junto aqui para atender suas expectativas. Então, ficamos aí de boa. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like, dê um joinha aí. Divulguem, compartilhem, se inscrevam e vão passando adiante nas redes sociais aí. E não esqueçam o Pix, influengiaria@gmail.com, em nome de Manuel Trajano Lá de Andrade. Ok? Você ajuda aí com a nossa conta de luz, a nossa alimentação, nossa hidratação, gasolina para produzir materiais autorais de qualidade para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem.